Bom, a gente vai tratar hoje sobre as convenções partidárias. As convenções são as deliberações para escolha dos candidatos que vão disputar o pleito 2020. Essas convenções, elas têm muitos detalhes que são definidos nos estatutos internos, nos estatutos, na verdade, dos partidos. Detalhes como formação de coligações, escolha de candidatos. Então, o que eu vou fazer aqui é te passar a visão geral da Resolução 23.609 de 2019 e da Resolução 23.632 de 2020. É possível que alguns partidos eles tenham algo a mais em seus estatutos, mas aí, de fato, eu não consigo falar para você de todos os estatutos, de todos os detalhes dos partidos existentes no Brasil. Então, se restar alguma dúvida e você for responsável por essa parte, entre em contato com o Diretório Estadual do partido, questione se há algum requisito fora esses. Geralmente, os partidos disponibilizam no site deles na internet os modelos de ata, os modelos de lista de presença. Eu também vou disponibilizar para você, mas se for o caso, talvez seja até mais seguro você comparar o meu modelo com o do partido específico que você vai tratar, partido do seu pré-candidato. É possível ainda formar coligações para majoritária. Isso a gente já conversou também. Eu já te disse que a coligação ela não está permitida para proporcional, mas ainda é possível sim realizar coligações na majoritária. Além disso, é necessário que você saiba que as convenções desse ano elas vão do dia 31 de agosto até o dia 16 de setembro. Então, nesse espaço temporal, os partidos ou as coligações, eles podem escolher um determinado dia e realizar suas convenções. Luísa, sobre o coronavírus, quem vai dizer isso? Se a gente vai poder fazer presencial ou se a gente, de repente, vai fazer virtual? Bom, quem vai dizer isso é o governo do estado ou se tiver alguma regra específica na localidade. A Justiça Eleitoral, ela falou que é possível sim realizar as convenções presenciais, contanto que o município tenha condições sanitárias de fazê-lo, tá? Então isso vai depender do andamento da pandemia na sua cidade. Se essa convenção for presencial, ou até mesmo se ela for virtual, mas a gente quiser um determinado prédio público para que ocorra essa deliberação, bom, você tem que entrar em contato com a prefeitura da cidade ou com a Câmara Municipal e pedir, solicitar aquele prédio público com pelo menos uma semana de antecedência. Por que isso? A ideia é evitar que dois partidos eles queiram fazer a convenção no mesmo dia e no mesmo local. Então, vai ter preferência aquele que solicitar o prédio primeiro. Isso é muito importante, principalmente em cidades de pequeno e médio porte, que tem poucas opções de locais para abarcar essa convenção partidária. Então, converse com os partidos, converse com os pré-candidatos, com as coligações e caso vocês precisem fazer a deliberação em um local específico ou vai ser realizada a convenção presencial, lembre-se, é preciso solicitar aquele determinado prédio uma semana antes. Você pode realizar uma vistoria naquele prédio. Você, pessoalmente, não. Ou sim, depende. Enfim, sim, depende. O partido ele pode realizar uma vistoria naquele prédio. Ele pode escolher um determinado representante para ir lá e vistoriar o prédio. Contanto que, se houver algum dispêndio de recurso, esse dispêndio seja pago pelo partido que solicitou aquela vistoria. Tranquilo. Uma outra coisa que é necessário você saber, qualquer dano àquele determinado prédio vai ser pago pelo partido ou pela coligação que está realizando a convenção. Isso é bem óbvio. Se chegar lá na convenção e tiver uma briga e jogaram cadeira em um lugar, jogaram garrafa no outro, isso aí alguém precisa arcar com esse custo, até porque se trata de um prédio público. E não é
moralmente aceitável que esse custo ele fique para a comunidade. Então, o partido que solicitou aquele prédio ele tem o dever de arcar com esse dano. Passando desse ponto, a gente vai conversar um pouquinho sobre a ata e a lista de presença. Esse documento é importante porque ele é o que vai comprovar e é o que vai dizer o que aconteceu naquela convenção. Voltando sobre a ata, ela tem critérios que precisam ser preenchidos. Eu vou te falar os critérios legais, tá? Vamos lá. Primeiro, a ata deve conter data, local e hora da realização da convenção. É também necessário que essa ata contenha a identificação e qualificação de quem presidiu. Importante você saber que essa pessoa que vai presidir a ata precisa ser filiado a algum partido, se for, no caso, os partidos que compõem aquela coligação, ou se for um partido único que está realizando aquela convenção, que ele seja filiado àquele partido, tá? Estranhos, terceiros estranhos àquela agremiação, eles não podem presidir a convenção. A ata também precisa conter a deliberação dos cargos, a coligação, se houver na majoritária, e essa coligação ela precisa de um nome. Como se dará esse nome? Bom, esse nome não poderá conter número, nem nome de nenhum dos pré-candidatos, tá? Então essa coligação ela vai ter um nome neutro. Vencendo com o povo, rumo à vitória. Vamos juntos mudar o município tal. Então, isso é permitido no nome da coligação. Além do nome, é necessário que conste em ata os partidos que compõem aquela coligação, a relação dos candidatos, e essa relação dos candidatos, ela tem que conter também o cargo pleiteado por cada candidato, o número daquele candidato, e sobre o número eu tenho que te informar também que esse número geralmente, legalmente, ele é definido por sorteio, tá? Vai ser sorteado e cada um tira seu número. Esse número também, ele, caso o vereador ele já tenha um mandato, ele é um vereador de mandato, ele tem preferência pelo número que ele concorreu na eleição passada. Então, ele pode utilizar o mesmo número. Ah, ele não quer utilizar o mesmo número. Então, ele vai para o sorteio junto com os demais. Além disso, é preciso o nome completo de cada candidato, seguido pelo nome para a urna, aquele nomezinho que ele vai usar na urna, e a gente vai conversar maiores detalhes sobre o nome da urna na aula de registro de candidatura, a inscrição eleitoral de cada candidato, o CPF e o gênero. A ata também contém uma lista de presença, e essa lista de presença tem que estar assinada por todos esses candidatos e por todos os presentes. Além disso, aí você vai me perguntar agora, Luísa, essa ata, o que a gente faz com ela? Fez ali e acabou? Não. Essa ata, no dia seguinte à convenção, essa ata ela será digitada no Candex, no módulo externo do Candex. O Candex é um sistema da Justiça Eleitoral. Então, a ata e a lista de presença estarão lá digitadas no Candex. Depois disso, o arquivo gerado pelo Candex precisa ser transmitido via internet. Então, vamos lá, vamos passo a passo. Você, até o dia seguinte das convenções, colocou lá as informações devidas da ata e da lista dos presentes. O Candex ele gerou um arquivo. Esse arquivo ele vai ser transmitido ou pela internet, ou, na impossibilidade dele ser transmitido pela internet, você vai gerar uma mídia com esse arquivo e entregar no cartório eleitoral. Esse é o passo mais importante, é o passo que informa para a Justiça Eleitoral tudo o que aconteceu naquela convenção. Antes da pandemia, a Justiça Eleitoral ela também distribuía os livros ata. Esses livros ata eram livros com carimbo e assinatura do juiz eleitoral
e eles serviam para você transcrever a ata da convenção e a lista dos presentes. Então você ia lá e transcrevia todas essas informações. Era necessário guardar esse livro-ata por pelo menos um período de tempo. Eu indicava que meus candidatos, meus partidos que eu trabalhava, eles guardassem por pelo menos um ano. Porque essas atas elas poderiam ser solicitadas para conferência. Mas a Justiça Eleitoral, diante da pandemia, ela disse nessa resolução, na resolução 23.632 de 2020, que ela não vai abrir novos livros-ata esse ano. Então, se o partido, porventura, ele já tiver um livro-ata, ele pode utilizar. Mas se ele não tiver, ele vai utilizar o módulo externo do Candex como livro-ata. Tranquilo isso? Acho que até aí deu para você acompanhar tudo que é necessário. Luísa, se minha localidade não permitir essa deliberação, como é que a gente pode fazer para colher essas assinaturas? Como é que é isso? Essa resolução, a resolução 23.632 de 2020, ela disse que essas assinaturas elas podem ser colhidas na forma eletrônica. Elas também podem ser presenciais. Ainda assim, você pode sair e recolher essas assinaturas presencialmente. Ou, se a convenção for realizada em áudio e vídeo, não é preciso assinatura, porque pressupõe que aquelas pessoas entenderam tudo o que se passou, todas as deliberações, elas realmente participaram, então não precisa de assinatura. A lei também cita que se houver um outro meio que dê para você entender que todas as pessoas participaram da deliberação, todos estavam presentes, então também não precisa de assinatura. É importante, por fim, eu te dizer que essas deliberações locais, elas não são absolutas. Como assim? Se uma deliberação de um determinado município, ela for contra uma diretriz nacional daquele partido, o partido ele pode anular aquela convenção. Eu vou te dar um exemplo prático. Nas eleições de 2016, um candidato a governador de Minas Gerais, ele fez uma convenção, que o escolheu candidato a governador, só que o partido dele tinha uma deliberação nacional de ficar neutro e de, naquele estado, apoiar o Partido dos Trabalhadores. No caso, o partido dele era o PSB. Então, ele foi contra, porque ele se lançou candidato ao invés de apoiar o candidato do Partido dos Trabalhadores. E o que aconteceu com ele? Essa convenção foi invalidada. Ele teve direito a contraditório em ampla defesa, como fala a lei, mas ainda assim, essa convenção dele, sendo invalidada, ele não conseguiu sair candidato. Então, saiba que isso acontece, saiba que isso é legal. A gente pode até questionar, Luísa, mas isso não é tão democrático, você chegar e fazer... Mas assim, o partido, ele pressupõe uma organização nacional. Então, é feito de uma maneira para que a esfera local desse partido, ela não vá contra o que o partido quer a nível nacional. É isso. Então, você já sabe como funcionam as convenções partidárias. Eu não sei o teu acordo local com o teu pré-candidato, ou com o partido, ou com a coligação para a qual você vai trabalhar. Então, eu não sei dizer se você vai ser a pessoa que vai ter que incluir essas informações no Candex, vai ter que levar essas informações até a Justiça Eleitoral. Mas é importante, de qualquer modo, que você tenha uma visão geral desse processo. Acho que não custa nada a gente saber um pouco de cada fase. Até porque você vai notar que esse é um vídeo curto. A escolha dos candidatos, as convenções, elas estão na mesma resolução do registro de candidatura. E essa resolução, você vai observar quando você começar a ler, que ela fala muito mais de registro do que de convenções. Convenções, ela tem, salvo engano, uns 10 a 12 artigos só.
Ela só fala de fato o básico, que é o que eu te passei. Outra coisa importante, eu já ouvi, inclusive de servidores do TRE-PE, que é interessante o pré-candidato colocar nas redes sociais dele a ata dessa convenção. É mais uma forma de dar publicidade, mostrar ali que a convenção foi de fato feita. Não caia nessa de achar que a convenção pode ser um ato assim, olha, faz aí a ata, a gente leva para as pessoas assinarem, que ela pode ser um ato sem deliberação. Uma convenção que é um ato sem deliberação, ela está sujeita a ser invalidada pela Justiça Eleitoral. E se ela é invalidada, todo DRAP é invalidado. Eu vou te falar melhor isso sobre registro de candidatura, mas de antemão, se o DRAP é invalidado, todos os pedidos de registro de candidatura de todos os candidatos vai ser inválido. Então é muito importante observar as convenções, fazer essa deliberação, seja em uma reunião, em uma deliberação presencial, seja no ambiente virtual. Mas nada pode suprimir essa fase, tá? Enfim, fique agora com o nosso resumo.